Olá, eu sou Zé Poesia, poeta e compositor. Você está no Zé Poesia Videocast, um espaço dedicado à poesia, música, cultura, educação e outros assuntos. Seja bem-vindo a mais um vídeo da série Explica Poesia, uma série que eu criei com o objetivo de explicar as minhas poesias e responder perguntas como, por exemplo, o que estava passando pela sua cabeça quando você começou a escrever essa poesia? Então, se você está interessado em saber qual é a próxima poesia de hoje, me aguarde só um instante que eu volto após a vinheta. A poesia de hoje se chama A Síntese do Amor. E ela diz assim: Sou planta e te tenho abaixo do jardim, muito mais além do solo, muito mais que raiz. As gotas de chuva e bafo de sereno não podem me regar melhor que sua boca, sua língua e o suor causado por seus beijos quentes. Você é meu adubo, meu maior sustento, mais importante que a luz que uso para transformá-la em vida para todos. Bem, respondendo à pergunta, o que passava pela sua cabeça quando você começou a escrever essa poesia? O que me veio à mente, a primeira imagem que me veio à mente foi uma planta no jardim, mas ela estava isolada, de tal maneira que dava para perceber essa planta assim, isolada. E eu conseguia, de alguma maneira, ter uma ideia de um recorte, o mais fundo que eu pudesse ir, né, na terra, como se fosse uma faca cortando um bolo, onde você consegue ver as camadas daquele bolo. A mesma coisa me aconteceu ali. Eu conseguia ver a planta, conseguia ver o solo, o subsolo e até onde a raiz pudesse ir. Essa foi a primeira imagem que me veio à mente ao escrever a poesia A Síntese do Amor. Então, a partir desse momento, foram feitas as construções, as associações com o jardim, os elementos do jardim, todo o universo de jardinagem, de onde você tem plantas, você tem o sereno, você tem a chuva, você tem outros elementos que vão criando esse cenário e fortalecendo essa ideia. Bem, esse poema tem 3 partes. É um poema bastante curto, mas ele é extremamente denso devido à quantidade de imagens que são extraídas dali, que você pode identificar, né? Ele tem 3 partes e eu vou ler cada parte para vocês, explicando também cada uma delas. Sou planta e te tenho abaixo do jardim, muito mais além do solo, muito mais que raiz. Olha só, o eu lírico está dizendo que ele é planta. É uma expressão que o eu lírico está fazendo para o seu amor. Eu sou planta. E qual é a posição dessa planta? E tenho você abaixo do jardim, muito mais além do solo, muito mais que raiz. O eu lírico, então, considera o seu amor uma consideração profunda. Assim como você tem os estratos da terra, o solo, o subsolo e por aí vai, a relação do eu lírico com o seu amor é uma relação profunda. A planta tem a sua raiz, que é abaixo, e abaixo da raiz tem outros estratos. Então, o amor do eu lírico tem uma relação profunda que ele tem você, eu considero você muito mais além do solo, muito mais que raiz. Você está
fixada em minha vida de uma maneira extremamente profunda. Profunda, vai além da raiz, além da raiz, além do solo, além do subsolo. O lugar que essa pessoa está no coração do eu lírico não é uma relação superficial, mas ela é extremamente profunda, devido a esses elementos que no primeiro parágrafo estão sendo revelados. Então, essa que é a primeira condição e a ideia que nos traz no primeiro parágrafo. Depois, no segundo parágrafo, ele continua descrevendo esse amor e como ele e a sua relação com esse amor. O eu lírico, então, continua no segundo parágrafo. As gotas de chuva e bafo de sereno não podem me regar melhor que sua boca, sua língua e o suor causado por seus beijos quentes. Olha só, essa planta precisa de chuva. Essa planta precisa de chuva para poder crescer, para poder manter-se viva. Essa planta também recebe na madrugada o sereno. Então ela é regada com a chuva, com as gotas de chuva, e ela também é regada pelo sereno, né? E o sereno, então, vem com uma imagem de boca, né, de bafo. O bafo de sereno não podem me regar melhor que sua boca, sua língua e o suor causado por seus beijos quentes. À medida que a água vai caindo na planta, vai tocando o corpo dessa planta, que o eu lírico agora se identifica como essa planta, e o sereno também envolve essa planta, que num conceito natural são elementos que ajudam a planta a sobreviver, porque nenhuma planta vive sem água. Ele diz que a boca do seu amor, a sensação e o efeito de sustentação é maior do que a própria gota de chuva e o bafo de sereno. A boca do amor do eu lírico pode regar o seu corpo, dando uma ideia de uma boca que percorre o seu corpo, uma boca que umedece o seu corpo, uma boca que molha o seu corpo ou que baba o seu corpo, de tal maneira que a língua agora o eu lírico coloca elementos da boca que são essenciais para a lubrificação do corpo, para fazer o corpo cada vez mais úmido e sustentar esse corpo. E embora a chuva, embora o sereno façam, né, o papel de regar, a boca do eu lírico tem um papel muito mais significativo do que as gotas de chuva e o bafo de sereno. Porque a boca do eu lírico, a boca do amor do eu lírico, a língua, faz com que cause sensações no corpo do eu lírico de tal maneira que ele sua. Então a água sai do corpo como um efeito, como consequência das operações da boca. Então o corpo começa a se lubrificar por conta do efeito da boca no corpo do eu lírico. O amor do eu lírico toca o corpo dele de uma maneira tão especial que a boca tem esse efeito de trazer, além de cobrir com a umidade, com a sustentação, ele também causa sensações de prazer, de excitação, de tal maneira que o eu lírico sua. Ele é lubrificado também pelo suor. Então, você tem esses elementos aí. Você tem a chuva, você tem o sereno e você tem a boca do amor do eu lírico como elementos que trazem sensações diversas no corpo. E lembrando que esse eu lírico, ele se considera como uma planta
E a linguagem que vai sendo construída são linguagens relacionadas com esse universo de planta e de jardim. No final, ele fala: você é meu adubo, a última parte, meu maior sustento, mais importante que a luz que uso para transformá-la em vida para todos. Então, qual é a função do adubo? Não é trazer nutrientes para a planta, não é para sustentar a planta. Adubar uma planta é fazer o quê? É nutrir a planta. Então, o eu lírico considera o seu amor como o seu adubo, aquele que me nutre. É o seu maior sustento. É a partir da nutrição do seu amor que o eu lírico, que é uma planta, consegue se sustentar. O eu lírico, que nesta versão se considera uma planta, ele consegue viver. E diz ainda que o amor do eu lírico é mais importante que a luz. Olha só, nós sabemos a importância enorme da luz para uma planta, porque ela realiza um fenômeno chamado fotossíntese. Ela vai transformar a luz em vida. Sem isso, ela não consegue fazer os procedimentos necessários. A planta não pode viver sem luz. Mas está dizendo aqui que essa luz que a planta usa para trazer vida para todos, essa luz ainda não é tão essencial e tão poderosa quanto o amor do eu lírico. O eu lírico diz que o sustento, o adubo, o fortalecimento, a base de sustentação da sua vida o eu lírico, então, percebe que toda a sustentação que ele tem, que o seu amor provoca nele, é como se fosse o maior sustento. Não é a luz. A luz é um fenômeno essencial para as plantas, por conta da fotossíntese. Porém, não é a luz, é o amor. O amor é o elemento principal e, a partir dali, ele vai poder sustentar. A luz tem a sua função natural, mas o amor é superior à luz. A luz, ela cumpre a sua função natural, que é trazer vida, que é facilitar um processo, né, de geração de vida. Porém, o amor do eu lírico é muito mais importante que a luz, sustenta mais que a luz. É o maior sustento do eu lírico. E a partir do momento, ele consegue trazer vida para todos. Ele consegue transformar, se sustentar e transformar. Essa é, então, a ideia da expressão síntese do amor, e esse título, né, de síntese, de junção, síntese como algo que você junta, mas também com a ver com a fotossíntese, né? Que é um fenômeno natural, é o fenômeno das plantas, em que elas usam a luz do sol. Essa, então, é a ideia. O eu lírico como planta. E ele vai, então, descrevendo elementos do jardim. Aí você tem as ideias da planta, você vem com o adubo, com regar, você vem com a ideia de solo, raiz, luz. Todos esses elementos vão sendo, né, trabalhados nesse pequeno poema que eu gosto muito, ok? Então eu espero que vocês tenham gostado de mais um Explica a Poesia e coloque aqui nos comentários o que vocês acham, escrevam aqui qual é a percepção de vocês em relação a essa poesia. Compartilhem esse vídeo, clica aí no joinha e a gente vai se ver no próximo vídeo. Fique com Deus, até mais.